Olá, meus amores, tudo bem? Vamos aí para mais uma dica, vamos dar continuidade às nossas dicas aqui no Instagram. Fica de olho que vão aparecer várias, hein? Bom, eu queria falar com você sobre um tema que eu acho bem interessante, que é o controle judicial da atividade discricionária. Então, eu vou tocar no assunto controle do poder judiciário em relação à função administrativa, mas eu vou falar da atividade discricionária. Você deve estar pensando assim, a professora endoidou, porque poder judiciário não controla mérito administrativo. Eu sei, e não pode realmente, senão ele viola o artigo 2º da Constituição, ele viola o princípio da separação dos poderes. E é isso que eu quero falar com você, essa pegadinha, essa casca de banana em prova. Isso é uma dica muito interessante, não só para concurso público, provas objetivas, provas discursivas, mas também para a prática forense. Por exemplo, eu tive muita experiência na Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro e em várias situações eu precisei provocar o judiciário para ele fazer o controle da atividade discricionária, sem que ele invadisse o mérito, porque eu sei que ele não pode. Então vamos lá. O que é o ato discricionário? É o ato que tem competência, forma e finalidade vinculado, porque esses 3 elementos de formação serão sempre vinculados, porque só pratica o ato quem é competente, na forma que a lei determinar e para atender ao interesse público. Então, competência, forma e finalidade serão sempre vinculados. O ato discricionário, ele tem um motivo e um objeto discricionários. É aquele ato que tem um mérito administrativo. É aquele ato onde o administrador faz um juízo de conveniência e oportunidade. Ok. E a gente sempre escuta dizer que o judiciário não controla esse mérito administrativo, e não controla mesmo. Quando a gente estuda controle da administração ou extinção dos atos administrativos, a gente sabe que o judiciário, por exemplo, quando provocado, né, tendo em vista o princípio da inércia da jurisdição, consagrado no artigo 2º do CPC, o judiciário, quando ele é provocado, ele faz um controle externo, exógeno da função administrativa, cujo controle tem um limite, e o limite é justamente não adentrar ao mérito administrativo. Mas não esqueça que o ato discricionário, ele pode sofrer o controle judicial sob o prisma da legalidade e da juridicidade. Professora, o que é um controle sob o prisma da legalidade e da juridicidade? Bom, legalidade é tranquilo, é controlar o ato olhando para a lei. Agora, quando eu falo controle de juridicidade, ou princípio da juridicidade, que é como se ele fosse mais amplo que o princípio da legalidade, é como se o princípio da legalidade ficasse dentro do princípio da juridicidade, é controlar o ato com base na lei e no direito. A gente tem isso na Lei 9784 de 99, que cai, por exemplo, na prova do TJRJ e em concursos federais. A Lei 9784 de 99, o artigo 2º, parágrafo único, inciso 1. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, diz lá, em relação aos processos administrativos e atos, devem obedecer não só à lei, mas ao direito. Por quê? Porque o direito ele é muito maior do que a lei. A lei é pouco para o direito. Ela faz parte desse bloco de legalidade, das limitações que podem ser impostas ao Estado. Vamos lembrar que no neoconstitucionalismo, no pós-positivismo, a gente tem os princípios com normatividade primária. Também são limitadores da atuação do Estado. Então, é claro que o judiciário faz um controle do ato discricionário, não olhando para o mérito, não invadindo o mérito. O juiz não pode ser um juiz administrador. O controle do judiciário, ele deve ser ablativo e não substitutivo. Então, é claro que o judiciário faz um controle, mas ele faz um controle sobre o prisma da legalidade, sobre o prisma da juridicidade. Existem 3 teorias que a doutrina apresenta, inclusive eu encontro isso, a gente encontra isso no livro do Rafael Oliveira, que é um livro que eu sempre indico para estudo de concurso público, até para os meus alunos da UAB, que é o curso de Direito Administrativo do Rafael Oliveira, da editora Método, que é exemplar, é meu livro de cabeceira, digamos assim. Todas as edições eu devoro o livro sempre, né? E ele sempre muito atualizado com jurisprudências, é muito bacana. Ele apresenta essas 3 teorias para o controle judicial do ato discricionário, da atividade discricionária.
A primeira teoria é a teoria dos princípios jurídicos. Veja, eu vou te dar um exemplo. Um ato que seja desarrazoado e desproporcional. Um ato que esteja violando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse ato, ao final, ele é ilegal, porque um ato desarrazoado e desproporcional, ele é arbitrário e ao final ele é ilegal. Eu posso provocar o judiciário para anular este ato administrativo com base na teoria dos princípios jurídicos, alegando violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Invadiu o mérito? Não, não invadiu. Não invadiu. Então, a teoria dos princípios jurídicos, lembrando que princípios no pós-positivismo tem normatividade primária, então a gente passa a ter normas jurídicas que se dividem em normas regras e normas princípios. Pela teoria dos princípios jurídicos, eu consigo que o judiciário controle o ato discricionário. Repito, sem invasão de mérito, porque eu sei que ele não pode invadir. Eu cansei de fazer isso na Defensoria Pública como assessora, principalmente em relação a concurso público. Às vezes a pessoa é excluída do certame de forma totalmente desarrazoada, desproporcional. Às vezes, num poder disciplinar, a atuação do administrador é muito excessiva, é muito mais intensa e muito mais extensa que é estritamente necessária. E veio o princípio da proporcionalidade para limitar esse excesso de atuação. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade são princípios que são utilizados à luz do ato discricionário. Porque se for um ato vinculado, vamos combinar, o administrador não vai agir de forma desarrazoada ou desproporcional. Tá? Então a primeira teoria é a teoria dos princípios jurídicos. Outra teoria que é importante para o controle dos atos discricionários, e essa você conhece bem, é a teoria dos motivos determinantes. Quando a gente estuda atos administrativos, que eu chego naquela parte do motivo, que aí eu falo do motivo, que é o elemento de formação do ato, que pode ser discricionário ou vinculado, falo da motivação, que é apenas a justificativa da prática do ato, eu depois falo da teoria dos motivos determinantes. Sempre faço isso nas minhas aulas teóricas. A teoria dos motivos determinantes é uma teoria que cai muito em prova, então muita atenção. E pela teoria dos motivos determinantes, eu posso pedir ao judiciário para fazer o controle do ato discricionário. Sabe como? Vamos lá. O ato discricionário que não precise de uma motivação. Eu nem vou entrar aqui no tema de motivação dos atos administrativos, se é obrigatório ou não, porque a gente tem 4 correntes diferentes na doutrina. Mas digamos que eu tenho uma situação em que o ato é discricionário e que não precisa de motivação. Isso caiu numa prova na banca FGV. A pessoa é ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Aí a autoridade que o nomeou resolveu exonerá-lo. Pode? Claro, livre nomeação e livre exoneração, exoneração ad nutum. Porém, a autoridade resolveu motivar, publicizar os motivos, explanar os motivos. Aí o que aconteceu? Os motivos não eram verdadeiros. Ou seja, pela teoria dos motivos determinantes, se o motivo não for verdadeiro, se ele for inexistente, o ato é nulo, porque vício no elemento motivo é insanável. Então veja, eu posso levar ao crivo do judiciário um ato discricionário cujo motivo elencado na motivação não era verdadeiro, não existiu. E aí o judiciário anula esse ato discricionário com base na teoria dos motivos determinantes, sem botar o dedo no mérito administrativo. Então a teoria dos motivos determinantes também pode ajudar o judiciário a controlar um ato discricionário olhando para o motivo, o elemento de formação, sem invasão de mérito. Por último, a teoria do desvio de finalidade. Essa é fácil, né? Porque a finalidade é uma só, atender ao interesse público. Se por um acaso o administrador pratica o ato, ainda que discricionário, ele não pode se desviar do interesse público. Então, quando o judiciário faz o controle do ato discricionário com base na teoria do desvio de finalidade, ele não está invadindo o mérito, ele está fazendo o controle daquele ato discricionário, aquele ato onde teve uma liberdade de atuação, mas em momento nenhum, em lugar nenhum, está escrito que o administrador pode ter discricionariedade em atender ou não atender o interesse público. Então, fica de olho nessas 3 teorias: teoria dos princípios jurídicos, teoria dos motivos determinantes e teoria do desvio de finalidade, que ajudam o judiciário, possibilitam o judiciário a controlar o ato discricionário sem invasão de mérito.
Beijo e até a próxima dica.